Olá, hoje nós vamos falar aqui no entrevista sobre a formação de lideranças no ambiente de crise e a discussão do país que a gente quer no presente e, lógico, também em relação ao futuro e às transformações sociais a partir do engajamento da sociedade e do cidadão. O advogado Tiago César, que está conosco para conversar sobre essa temática, é o único aqui de Bauru e da região entre 100, de 150 inicialmente que foram selecionados para o programa de liderança, de discussão dessas questões no Renova BR ou Renova Brasil. Obrigado por sua presença aqui. A gente vai conversar um pouco sobre essa questão de lideranças, de formação de crise não, de discussão de crise, né? Formação do cidadão em relação à crise talvez, no momento em que o país tenta formar movimentos institucionais, inclusive empresariais, para mudar um pouco essa regra do jogo. Como a gente citou o Renova e você passou por essa seleção, ia compartilhar com quem está em casa, Tiago, para entender o que é essa seleção, como ela se deu inicialmente para transferir para as pessoas. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. O Renova Brasil é um dos muitos movimentos da sociedade civil que tem buscado criar mecanismos de transformação. Existem outros movimentos como a RAPS, que é muito famosa, o Agora, que tem tido um crescimento, Movimento Brasil Favela, Frente Favela Brasil, enfim, são diversos movimentos da sociedade que têm buscado gerar novas lideranças e novos espaços para discussão da democracia. E, enfim, eu tive conhecimento do Renova Brasil através da internet e fora algumas recomendações de que eu me inscrevesse. O processo deu da seguinte forma: primeira inscrição no site deles, nós tivemos que desenvolver um vídeo de 3 minutos aproximadamente e lançar na plataforma do YouTube fechado para que só eles tivessem acesso. Esse vídeo, né? Desculpa, deveria falar sobre o quê? Sobre as suas competências pessoais, aquilo que você trabalha, o que você já desenvolveu na sociedade e seus pensamentos para um Brasil, né? Tanto micro e macro, né? Da sua localidade, suas perspectivas e também suas perspectivas do Brasil. E aí demonstrar que você teria a condição de ser uma liderança para desenvolver os aprendizados e ser também um multiplicador de possíveis lideranças. Ok. Feito essa primeira parte da pesquisa deles, nós participamos de vários questionários onde foram perguntadas as atribuições pessoais, as nossas convicções, desde convicções religiosas a convicções políticas, e o que eles buscavam com isso, perceber se nós éramos extremistas ou não. Identificar perfil. Identificar perfil, seria exatamente isso. E o que eles eliminaram? Os extremistas, sejam de extrema direita, sejam de extrema esquerda, porque eles buscam pessoas que têm a condição e a capacidade de diálogo, né? Eles que consigam transitar nos mais diversos campos, buscando chegar em um consenso, um denominador comum, que é a realização de efetivação de projetos, né? Estas etapas, o vídeo e sobretudo os questionários eram online? Online. Nós tivemos o vídeo que foi transmitido online, tivemos uma primeira entrevista que foi realizada online também e os questionários online. Por último, nós fomos convidados a ir até São Paulo para participar de uma banca, né, onde tivemos uma entrevista literal e ao vivo com muitos fundadores, muitos líderes de bancadas, jornalistas, psicólogos, empresários das mais diversas áreas. De novo, a curiosidade, essa entrevista presencial, ela tinha o objetivo, de novo, de apurar os perfis, identificar os seus conteúdos em relação à seleção? Sim, essa foi a entrevista final e foi, acho que, o golpe derradeiro para aprovação.
eles questionaram muitas coisas, inclusive de questões íntimas de postura em serviço, jogaram várias perguntas que eu aqui brincando falaria capciosa para derrubar o candidato. Porque, respondendo em um momento de nervoso, se não fosse verdadeiro, você iria cair. Entendi. Não tem jeito. Em questão de racismo, questão de homoafetismo e várias outras perguntas de sociedade, se você tivesse traços de extremista, você ia cair. Independentemente dos méritos internos do critério, tem um dado, no mínimo, bastante interessante. Tinham 150 vagas para a formação de lideranças e eles não conseguiram preencher, tem 100. Não conseguiram preencher. Foram 4.000 inscritos e 150 vagas preencheram. Do Brasil todo? Do Brasil todo. No estado de São Paulo, se eu não me engano, nós somos em 20. Né? É o estado que mais tem bolsistas, né? E não conseguimos preencher os 150 vagas. Agora tem uma série de módulos, de cursos, você já passou por uma dessas etapas efetivamente da formação de liderança? Sim, nós ficamos em São Paulo do dia 21 de janeiro até o dia 2 ou 3 de fevereiro, full time, das 8 às 18 e às vezes até um pouquinho mais. Teve dia que nós saímos 9 horas da noite estudando diversos temas voltados para o cenário atual do Brasil, cenários de democracia, de busca de lideranças, de gestão de lideranças e tudo mais. Eu vi alguns dos temas do prospecto que você mandou para a gente. Tinha questão de liderança adaptativa, de propósito, liderança positiva, até teoria geral do Estado, que é a área que você tem formação por causa do direito. São vários elementos do ponto de vista de formação humana para tentar discutir a questão da liderança em si? Sim. Quando nós falamos em liderança, nós aqui no Brasil temos muito um costume de pensar em pessoas autoritárias e muitas vezes nós confundimos líderes com pessoas autoritárias. E lá nós recebemos diversas aulas e treinamentos para fomentar o real sentido de liderança, que é uma pessoa que participa efetivamente, que tem conhecimento daquilo que está pregando e falando, mas de que ela tenha a habilidade de conviver com as pessoas ao mesmo tempo, e não mandar, e sim participar, desenvolver em conjunto, que é uma grande diferença de alguém autoritário que simplesmente impõe. E no cenário que nós vivemos atual da política, existe um grande clamor para esse tipo de postura, de pessoas que tenham uma vivência óbvia na sociedade, mas que ao mesmo tempo saiba traduzir aquilo, o chamamento da população, para um chamamento que a gente pode dizer burocrático, que é de um cenário legislativo e tudo mais. Então, eles querem fomentar esse tipo de pessoa que consiga caminhar nas mais diversas possibilidades da população. Como você está compartilhando conosco essa experiência aqui do processo inteiro da formação de lideranças do Renova BR, ia falar um pouquinho sobre essa experiência sua aqui como cidadão, dos movimentos que você já participou da tua vida cidadã comum, em cima do seguinte mote. Você tem um congresso em geral, não este, mas faz parte da figura do congresso em si, do raio-x dele, ser bastante heterogêneo nas suas formações do ponto de vista social, de convicção política, de participação popular e inclusive intelectual. Agora, do lado de cá, temos uma sociedade bastante dividida, num outro sentido, com questões mais extremistas à esquerda e à direita, visíveis que a gente acompanha nas nossas observações do dia a dia, afinal a gente está em redes sociais. Para você emprestar, qual que é a visão que você percebeu que eles estão querendo discutir em relação a uma palavra-chave, a intolerância, por exemplo? A intolerância é uma palavra que o Renova BR chegou a dizer que ele abomina, porque nós temos pessoas da direita, temos pessoas da esquerda, pessoas do centro, dos mais diversos partidos, e nós, dentro do curso,
temos que desenvolver trabalhos, inclusive com pessoas que, teoricamente, os partidos nunca se conversariam. Imaginar uma pessoa do PT trabalhando com um cara do PSDB e desenvolver um bom trabalho, porque os trabalhos valem notas. Então, nós temos que aprender a desenvolver esse diálogo e diante desse tipo de participação, trabalhar com os extremos, abre aspas, nós percebemos que a porcentagem de convergência de ideia é muito maior que a divergência. A divergência fica, você é de direita ou esquerda? Tão somente em pequenos pontos, onde tudo que constrói tem-se o mesmo fim. Todo mundo quer melhora no Brasil, todo mundo quer saúde, todo mundo quer educação, todo mundo quer transporte. O que diverge, às vezes, é como vamos fazer, e que é um dos menores dos pontos, e é o ponto que tem travado. E aí, diante disso, tem-se desenvolvido diálogos e treinamentos e estratégias de diálogo para que nós possamos quebrar esse tipo de barreira e falar, opa, vamos trabalhar junto? O Brasil precisa de nós precisamos de um Brasil melhor, nossos filhos, nossa família, enfim, vamos trabalhar para a gente, né, nesse sentido de construir um futuro e um país melhor. Se você pegar o recorte disso para a relação das redes sociais como um elemento simbólico, por exemplo, há muita dificuldade, inclusive, de convivência com o pensamento contrário. Aliás, a diferença entre opinião e argumento, né? O cara entra na rede com algo que ele sequer tem conhecimento base, mas ele, ponto, é contra. Ele não se dá o tempo, muitas das vezes em que ele se insere nesse tipo de ação, de movimento de rede. Deixa eu primeiro querer entender o que o outro está querendo dizer, para depois eu formar algum raciocínio a respeito, seja contrário ou favorável. Sim. A rede social ela é um grande reflexo do que tem ocorrido na nossa sociedade, indiscutivelmente. Entretanto, eu percebo que a rede social ela não tem o poder ainda de dissolver ruídos de comunicação. Muitas vezes você escreve A, as pessoas entendem Z. A linguagem escrita é perigosíssima em relação à falada. Nada a ver com aquilo que você pensou, nada a ver com aquilo que você sentia naquele momento, interpretaram totalmente do avesso e aí te crucificam, né? E lá no Renova nós temos recebido técnicas para que nós possamos, primeiro, respirar, vamos dizer assim, de uma forma bem metafórica, né? Respirar, receber aquilo, tentar traduzir e antes de crucificar a pessoa, falar, vem cá, o que você quis dizer com aquilo? Pergunta primeiro. Me explica, se possível desenhe, né? Porque eu preciso entender e de repente aquela dor, aquele sentimento, ele pode servir para uma construção daquilo que você está precisando também, e aí vocês caminham junto. E aí é aquele momento onde a gente percebe que caminhar junto, a potência de transformação é muito maior do que você vai fazer a mesma coisa que eu, falando coisas muito parecidas, com talvez vocábulos diferentes, né? Mas é o mesmo ideal e só uma forma de interpretação foi diferenciada e o propósito é o mesmo. Então, aí que nasce a convergência, né? Chamar as pessoas para perto, vem cá, vamos conversar e, se possível, ao vivo ou utilizando outras ferramentas, né? Como o telefone ou as chamadas de vídeo, que hoje é um grande avanço. Então, dá para quebrar muito disso e aí construir. Aproveitando a sua presença lá para entender os modos e tirar a curiosidade nossa de quem nos acompanha. São uma série de módulos, você falou desses primeiros encontros de janeiro até o começo de fevereiro, tem outras etapas, como funciona essa formação de liderança? Sim, são 200 horas de curso, né? E ela foi dividida em pequenos trechos de semanas durante os meses. O primeiro módulo teve 2 semanas, foi o maior, muito embora muito cansativo, porque te tira totalmente da sua zona de conforto. Nós ficamos em São Paulo, 2 semanas, full time, dedicado ao aprendizado, mas as próximas serão um pouquinho mais leves.
Retorno a São Paulo agora no dia 13, fico do dia 13 ao dia 17 de março e teremos outros tipos de abordagem, mais voltadas agora para comunicação social, marketing, técnicas de oratória e formas de abordagens, né, de um público geral. Que legal. Nosso primeiro encontro, citar no programa também algumas curiosidades ou ferramentas necessárias, como, por exemplo, a questão de uso de ferramentas, como obter dados em relação ao governo, como participar do que a gente chama de acesso livre à informação. Tem um movimento em curso no Brasil já há alguns anos de portais de transparência e tal. Mas ou o cidadão não participa, ou ele desconhece, ou ele não sabe como buscar informações do dia a dia sobre programas de governo, execução de serviços, execução de contratos, pagamentos, por exemplo. Sim, nós tivemos muitas abordagens sobre as técnicas de inovação e também plataformas que já existem hoje de inovação, tanto de busca de dados, como de participação efetiva em política. Em São Paulo nós temos aí a bancada ativista, que é um pessoal que se reúne várias vezes para debater. Temos portais de transparência não vinculados ao governo, agora me foge a memória ao nome de alguns. Existem muitos e basta que procuremos aí um pouquinho sobre essa questão, que tem muito conteúdo. E, infelizmente, ainda tem pouco acesso porque há um desconhecimento muito grande. A população ainda não se acostumou a buscar esse tipo de informação e saber a importância desse tipo de informação na vida real. Há ainda uma crença que aquilo só serve para políticos, e não. A informação de transparência serve para todos e vai desenvolver consequências seríssimas no nosso dia a dia se nós não tivermos consciência do que está sendo realizado. Aliás, a questão da formação de liderança, que é uma palavra-chave aqui para ser repetitivo de forma orgânica, ela não está voltada à atividade política necessariamente no sentido político partidário, de formação de grupos, associações dentro do seu rol de amigos, até nos grupos que a gente forma da internet, se for o caso. Porque são relações sociais para discussão de ferramentas em relação à questão do nosso país. Tem um ponto central aí, que é a gente discutir a sociedade onde a gente vive e pontos de convergência para o futuro, ou não tem sentido? Sim, o Renova ele tem uma característica de formar lideranças políticas, né? Claro. E ele busca, de repente, conseguir que essas pessoas venham a ser novas lideranças, seja vereador, seja deputado, enfim, as mais diversas formas. Entretanto, como ele tem a característica principal, que é a formação pessoal, ele também te dá possibilidade, caso você perceba que você não tem o perfil para a liderança política propriamente dita, de figura pública, mas para que você tenha a condição de participar e fomentar organismos de participação e democracia. E esse... Desculpa, eu estava falando aqui de associações de moradores, conselhos de gestores, uma série de relações do dia a dia que participam pouco. Esse é o fato real. A gente está falando aqui de uma experiência que se completa de 20 anos, de abertura através de rádio, televisão, internet, hoje de ferramentas públicas com audiências, sessões solenes, apresentação de contas e com pouquíssima participação efetiva popular. Sim, e é justamente isso que o Renova ele pretende fazer. Dar a esses populares condições de chegar às suas bases, à sua comunidade e falar, olha, nós precisamos observar aquilo. Porque a partir de ele vira multiplicador de informação e disseminador de conteúdo. E aí começa a crescer essa rede que nós pretendemos desenvolver, que é o acesso à democracia, a efetiva participação das coisas públicas. E eu pegar o mote aqui, porque está no horizonte da memória das pessoas, a gente participou até como cobertura aqui de jornalismo, né, de uma amplitude de ação social sua coletiva há pouco tempo,
relacionado à questão do transporte coletivo, do passe e tal, aqui com as manifestações na Câmara, sobretudo com jovens, com públicos jovens. Como você vê daquilo que você já pôde experimentar dessa questão desses cursos e dessas trocas de informações, Tiago, dessa relação com o público jovem, se ele acaba funcionando mais em uma agenda específica mesmo, depois a dispersão, ou não, isso é um sentimento errado nosso que não acompanhamos eles no dia a dia? Eu percebo que o jovem, ele tem um ímpeto muito grande e que deve ser sempre muito bem observado. Ele tem sede de mudança, até pela fase que vive, né? Ele é a mudança viva, pulsante, pujante. E, entretanto, o que eu percebo é que, assim como a população em geral, a grande maioria dos jovens, eles não conseguem expressar de formas talvez corretas ou de formas que tragam transformação ao seu meio, a sua própria dor. Existe uma falta de conhecimento, existe uma falta de conhecimento que ele pode vir à Câmara Municipal, por exemplo, conversar com um vereador, existe a falta de conhecimento que ele pode ir ao Ministério Público, consultar um promotor, um defensor, na defensoria, enfim. E essa falta de conhecimento e essa falta de aproximação também dos órgãos públicos com a população, inclusive as populações mais jovens, começa a criar gargalos onde muitas vezes surgem movimentos de rebeldia que podem ou não ser necessários, dependendo dos pontos. Mas o jovem, ele tem essa vontade, muito embora muitos digam que os jovens são apagados. Não, não são apagados. O que falta é conhecimento. E eu sempre prego, a partir do momento que nós devolvermos, que eu entendo que o conhecimento é de direito, e se ele não recebe, alguém está segurando. Então, por isso eu falo que se é de direito, nós temos que devolver. A partir do momento que conseguirmos devolver ao jovem esse tipo de conhecimento, eu tenho certeza que as coisas públicas terão um giro muito mais veloz e uma participação muito mais efetiva nas coisas do Estado, que é a real democracia, é a real cidadania. Tiago, obrigado por você ter vindo compartilhar conosco aqui esse início de experiência em relação à questão de lideranças e movimentos de discussão da participação social, porque a gente vai entrar no horizonte, talvez da fase mais aguda, visando outubro desse ano, e essa disseminação da questão da consciência, da participação cidadã, é um papel público essencial nesse nosso processo aqui de construção de cidadania. Eu que agradeço o convite e pode ter certeza que eu falarei de consciência política para a maior quantidade de pessoas possíveis e que estiverem ao meu alcance. E obrigado pela possibilidade de falar com você. Obrigado. Você encontra esse vídeo na íntegra no YouTube para você assistir a hora que você quiser. Até o nosso próximo encontro aqui nos 20 anos da TV Câmara Bauru.